Ok, então a partir de agora estamos gravando. Essa é a nossa terceira live, né, da disciplina de Literatura Brasileira 6, sobre o modernismo, né? Então hoje a gente avança um pouquinho mais. Até agora a gente falou do contexto geral do modernismo e a gente falou de algumas obras, né? A gente falou do 15, da Raquel de Queiroz, a gente falou da obra do Carlos Drummond de Andrade, né? E hoje a gente vai adicionar outros autores, né? A gente falou do Mário de Andrade, do Macunaíma e tal, e agora a gente adiciona outros autores a essa geração de 30, né? Ao romance de 30, que a gente começou com a Raquel de Queiroz, lá no 15. Então, eu vou apresentar a minha tela para vocês. Agora, se vocês quiserem falar comigo, só abra o microfone. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode até colocar no chat, não é um problema, tá? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, não, talvez? Sim. Sim? Beleza, então vocês devem estar vendo aí um primeiro slide, Literatura Brasileira 6, 17/2, é hoje. E aí nós temos uma ilustração. Vocês já viram essa ilustração? Algum de vocês conhece? Essa é uma das ilustrações que foi feita pelo Aldemir Martins, que é um artista plástico brasileiro, tá? Para a 9ª edição do Vidas Secas, tá? Que é uma edição de 63. Tá? Essa ilustração está no capítulo O Menino Mais Velho. Tá? Deixa até eu vou parar de apresentar minha tela um pouquinho. A minha edição é uma edição antiga, não é essa de 63, essa aqui ela tem as ilustrações, tá? Então tem outras, inclusive, além dessa que está ali, ilustrando a nossa apresentação. Deixa eu ver se eu acho mais alguma para vocês verem. Rapidinho. Enquanto eu procuro aqui, me digam quantos de vocês já leram o Vidas Secas? Aqui tem mais uma. Mesmo autor. Não. Porque, assim, eu vou dar muitos spoilers hoje. Se você não leu o texto, eu sinto muito. Tá? É muito necessário que a gente fale sobre certas coisas aqui hoje, tá? Aqui, isso aqui é a baleia. Essa é a cachorrinha da família. Tá? Vejam que todas as ilustrações têm esse sol, né? Na frente. Que é um sol inclemente, ele parece um olho, né? No céu. Deixa eu voltar a apresentar, então. E isso é importante, tá? Essa secura do ambiente, esse sol inclemente é importante no nosso texto, tá? Então, a gente fala hoje sobre Vidas Secas, o Graciliano Ramos, e eu começo, na verdade, não com o Graciliano Ramos, eu começo com outro autor que escreveu um poema. De vez em quando eu tenho que vir aqui, tá? Desculpa aí. Um poema chamado Graciliano Ramos. O título do poema é Graciliano Ramos. Vocês conhecem esse poema? Alguém já leu? Ele é do João Cabral de Melo Neto. Ele é um poema publicado em 61, tá? Ele é um poema modernista também, tá? Mas já mais tardio, um poema de terceira geração, ainda que o João Cabral tenha começado a escrever ainda na segunda, né? Ele começa a escrever no final dos anos 30 e lança o primeiro livro em 1942, tá? Esse poema, ele é importante para nós porque ele dialoga com a obra do Graciliano, tá? Ainda que ele seja de um outro autor, do João Cabral de Melo Neto,
que é, junto com o Carlos Drummond de Andrade, deus da poesia, espetacular, maravilhoso. Tá? E se você não acha, eu sinto muito. Então, ele dialoga com a obra do Graciliano, ele estabelece uma série de intertextualidades com essa obra e presentifica a obra dele. Tá? Eu já li algumas análises dizendo que ele, inclusive, emula o estilo, mas eu não acho que seja o caso. A gente está num registro diferente, um gênero literário diferente, né? Então, o eu lírico, que é quase despersonalizado, e quando eu digo despersonalizado, eu quero dizer que ele não se apresenta claramente, né? Ele não diz eu sou, né? Como aquele eu romântico, né? Tão evidente, tão ensimesmado. Toda a poesia romântica é muito centrada no eu lírico, né? E a poesia moderna não. A poesia moderna é bem diferente. Ela tem essa característica de ser impessoal e muito objetiva, tá? Tanto quanto a poesia é capaz de ser. Tá? Então, o eu lírico vai quase despersonalizado, ele vai discorrer de maneira sistemática sobre a escrita do Graciliano, usando uma estrutura muito fechada, muito definida e que é cerebral. Ele é um poema racional, muito racional. Tá? Essas características são características também da poesia do João Cabral. Tá? A poesia que ele faz, os poemas do João Cabral, são poemas impessoais, sem elementos sentimentais, eles têm um jeitão de explicação. Tá? Ele chega a ter momentos assim que ele põe 1 ponto, estrofe, 2 ponto, estrofe, né? Tem uma cara de uma explicação formal, didática, sabe? Mas ele tem imagens muito poderosas, né? Uma visualidade intensa e ele usa um processo chamado decomposição da metáfora. Isso é uma coisa muito peculiar do João Cabral, tá? Tem outros autores que vão usar isso também, mas o João Cabral é o cara que usa isso muito claramente, né? Autores, inclusive, de outras tradições, né, de outras nacionalidades. A Marianne Moore, na poesia norte-americana, a Elizabeth Bishop também vai trabalhar com a decomposição da metáfora, o Wallace Stevens, em boa medida, e aí eu puxo a brasa para minha sardinha um pouquinho, porque eu sou da poesia norte-americana, inclusive essa é a minha área de pesquisa. Tá? Então, essa decomposição da metáfora é uma ideia de que você começa com uma determinada imagem e você vai desconstruindo essa imagem, vai desdobrando essa imagem em outras imagens, usando um raciocínio para isso. Tá? Se vocês lerem um poema como Paisagem pelo Telefone, vou colocar o nome aqui, Paisagem pelo Telefone. É exatamente isso que ele faz. Tá? Vou escrever aqui poema de João Cabral. A gente vê estrofe a estrofe, a gente vê essa metáfora sendo decomposta, né? Uma metáfora de luz batendo no mar e nas salinas, né? É maravilhoso, um negócio maravilhoso. Ele é daqueles caras que deixam a gente de queixo caído, né? Ainda bem. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o João Cabral, porque ele está no nosso escopo também, né? Ele começa a escrever em 42, ele já está numa transição aí para um outro momento, né? Do modernismo, né? Mas ainda dialogando com elementos da segunda geração, tá? Ele é pernambucano, poeta modernista pernambucano, ele nasceu em 1920, morreu em 1999, no Rio de Janeiro. O primeiro livro, Pedra do Sono, em 42. Tá? Ele tem uma poesia muito racional, muito seca, que elimina todo o exagero vocabulário e as voltas do pensamento. Tá? Então, você não vai ver aqueles pensamentos muito complexos, aquele eu lírico muito autocentrado, nada de sentimental. A linguagem é muito precisa. Tá? Ele usa, assim, cada palavra é muito importante no texto do João Cabral. Tá? Os versos que ele vai usar, eles
eu disse aqui, né, ele elimina aquelas voltas de pensamento no sentido de digressão, né, de ficar tergiversando sobre um assunto, né? Ele expressa um raciocínio claro e apresenta esse raciocínio em partes, tá? É uma obra econômica em termos vocabulários, né, muito precisos, uma linguagem muito, muito direta, tá? A forma, a gente falou aí que na primeira e na segunda fase do modernismo, a gente tinha uma poesia que vai ser marcada pelo verso branco, verso livre, né? Vocês sabem, eu falei para vocês a diferença de verso branco e verso livre? Não, professora. Não. Então, o verso branco é o verso que tem métrica, mas não tem rima. Ele pode ter outros recursos sonoros. Tá? Então, ele tem uma métrica definida, mas ele não apresenta um esquema de rima definido. Tá? O verso livre é o verso que não tem nenhum outro. Ele não tem uma métrica regular, e ele não tem, dentro do poema, né? E ele não tem rimas, um esquema de rima. Ele pode, como eu falei, ter outros recursos sonoros, assonâncias, aliterações, ele pode ter repetições de termos, enfim, ele pode usar um enjambimã, ele pode trabalhar com quebras sintáticas, todo o resto vale, né? Só que ele não tem essa forma, esse formato, é tudo decassílabo heróico, tá? Não, não é isso que acontece, tá? Então vamos lá.